O sol poente tingia o céu de Porto com tons de laranja e púrpura, como se o próprio Douro estivesse sussurrando segredos antigos às águas preguiçosas que serpenteavam sob a ponte de Dom Luís I. Sofia estava ali, no tabuleiro superior da ponte, o vento salgado do Atlântico bagunçando seus cabelos castanhos ondulados, enquanto ela ajustava o tripé da câmara para capturar o momento perfeito. Aos 28 anos, ela era a influencer de Porto, uma presença vibrante nas redes sociais, onde compartilhava as joias escondidas da cidade, os azulejos reluzentes das capelas, os vinhos robustos do Douro, as festas de São João com seus martelos de plástico e sardinha assada. Mas naquele instante, o clique da câmara soou como um tiro no silêncio de sua alma. O telefone vibrou em seu bolso e o nome na tela fez congelar: Ana. A ex que havia partido há 2 anos, deixando um rastro de promessas quebradas e noites insones. Eu voltei, amor. Preciso te ver. Não é tarde demais. Sofia apertou o telefone com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. O coração martelava como o badalo de uma igreja ribeirinha em hora de missa. Ana, com sua voz rouca de fado que ecoava nas tavernas da Ribeira, havia sido seu primeiro amor e sua maior ferida. Elas se conheceram em uma noite de São João, quando fogos explodiam sobre o rio e o cheiro de manjerico perfumava o ar. Ana, com olhos verdes como as vinhas do Vale do Douro, havia dançado com ela até o amanhecer, sussurrando versos de poetas portugueses que faziam o mundo encolher a dois. Mas o amor delas fora devorado pelo ciúme voraz de Ana, que controlava cada like, cada comentário, cada sorriso que Sofia dava a um estranho. Você é minha, só minha, ela dizia, e Sofia, na juventude cega, acreditava que era paixão. Até que um dia, Ana partiu para Lisboa, alegando que Porto era pequeno demais para seus sonhos de atriz de teatro. Deixou para trás um apartamento vazio na Baixa e um buraco no peito de Sofia que nem os vinhos do Porto conseguiam encher. Agora, aquele telefonema. Sofia hesitou, o dedo pairando sobre o botão de atender. Abaixo, o rio fluía indiferente, carregando folhas de sobreiro e memórias afogadas. Ela pensou em Maria, sua melhor amiga há 1 ano, a pintora de azulejos que transformava cacos de cerâmica em mosaicos de sonhos. Maria, com sua risada como o tilintar de copos em uma adega, havia sido bálsamo para suas feridas. Elas se conheceram em uma oficina de arte na Foz do Douro, onde Sofia filmava um vídeo sobre artesãos locais. Maria, de 26 anos, com cabelos pretos curtos e mãos sempre manchadas de azul cobalto, ensinara a traçar linhas em argila úmida. A vida é como um azulejo, dissera Maria naquela tarde chuvosa de outono. Quebrada, mas bela nas rachaduras. Desde então, eram inseparáveis, passeios pela Avenida dos Aliados, cafés no Majestic com pastéis de nata quentinhos, noites confidenciando segredos sob as estrelas da Serra do Pilar. Mas ultimamente, algo mudara. Os olhares se demoravam mais, os toques casuais, um roçar de mãos ao passar o sal, enviavam faíscas pela espinha de Sofia. Era uma atração proibida, nascida da amizade mais pura, enraizada na terra fértil de Porto, onde o fado canta de amores impossíveis e a saudade é o ar que se respira. Sofia sabia que Maria vinha de uma família devota, católica fervorosa da Invicta, onde o amor entre mulheres era sussurrado como um pecado nas confissões da Sé do Porto. E ela própria, ainda marcada pela sombra de Ana, temia que qualquer faísca se transformasse em incêndio. Não atenda, murmurou para si mesma, mas o dedo traiu-a, e a voz de Ana encheu o ar. Sofia? Você está aí? Eu sinto tanto sua falta. Voltei para cá. Para nós. A conversa durou minutos que pareciam horas. Ana chorava, prometia mudança, falava de terapia em Lisboa, de como o tempo a fizera ver o erro de sua possessividade. Eu era um monstro de ciúmes, mas aprendi. Deixe-me provar. Sofia, com o coração em guerra, concordou em um café na Baixa no dia seguinte. Desligou o telefone e olhou para o rio, onde um barco rabelo navegava preguiçoso, carregado de barris de vinho. O que estou fazendo? Pensou, enquanto o vento levava embora o eco da voz de Ana. Mal sabia que, a poucas ruas dali, Maria pintava um azulejo com o retrato de Sofia, traços delicados que capturavam não só o rosto, mas a alma, e que, ao terminá-lo, ela o esconderia em uma gaveta, temendo que aqueles olhos pintados despertavam em seu peito.
No dia seguinte, o café à brasileira fervilhava com o burburinho matinal de Porto, o tilintar de xícaras de expresso, o cheiro de pão de ló fresco misturado ao aroma de café torrado e as vozes roucas dos portuenses discutindo o tempo ou o último jogo do FC Porto. Sofia chegou cedo, escolhendo uma mesa no canto, perto da janela que dava para a rua de Santa Catarina, onde transeuntes apressados carregavam sacolas de bolos de São João mesmo fora de época. Ela vestia um casaco de lã azul marinho, herdado da avó minhota, que contava histórias de vindimas no Douro. O coração batia descompassado, parte dela ansiava pela reconciliação, pela ilusão de que o passado podia ser remendado como um bordado de Viana do Castelo. Mas outra parte, mais profunda, sussurrava o nome de Maria. Ana chegou pontual, como sempre fora. Pontualidade era uma de suas virtudes, ao lado da beleza que virava cabeças nas ruas empedradas. Seus cabelos ruivos caíam em cachos soltos e os olhos verdes brilhavam com uma vulnerabilidade ensaiada. Ela se sentou, pedindo um galão sem açúcar, e estendeu a mão sobre a mesa, tocando os dedos de Sofia. Você está linda. Porto te fez ainda mais radiante. As palavras eram mel, mas Sofia sentiu o amargor familiar. Elas conversaram por horas. Ana falou de sua vida em Lisboa, das audições frustradas no Teatro Nacional Dona Maria II, das noites solitárias ouvindo fado de Amália Rodrigues em vinis riscados. Eu errei, Sofia. Meu ciúme era um veneno que eu bebia pensando que te envenenava. Mas agora eu sei amar sem correntes. Sofia ouvia, dividida. Recordava as brigas, Ana interrogando-a sobre seguidores no Instagram, deletando mensagens de fãs, isolando-a de amigos com acusações veladas. Você flerta com o mundo inteiro nas suas stories, gritar uma vez, durante uma ceia de Natal na casa dos pais de Sofia, onde o bacalhau à Brás fora servido com lágrimas. Mas ali, sob o lustre antigo do café, Ana parecia genuína. Elas riram de memórias antigas, a viagem a Óbidos, onde se beijaram sob a chuva de pétalas de rosa no festival literário, o piquenique no Jardim do Morro, com vistas para o Atlântico Furioso. Quando se despediram, Ana abraçou longamente, sussurrando, dê-me uma chance. Um jantar esta semana? Sofia assentiu, o beijo na bochecha queimando como vinho do Porto envelhecido. Enquanto caminhava de volta para casa, subindo a escadaria íngreme da rua de Sedufeitas, seu telefone apitou com uma mensagem de Maria. Ai, rainha das redes. Vamos ao mercado do Bolhão hoje? Preciso de inspiração para um novo painel de azulejos. Traga sua câmara mágica. Sofia sorriu, o peso no peito aliviando. Maria era luz, sem sombras. Elas se encontraram no mercado restaurado, onde o ar cheirava a peixe fresco, queijos de serpa e frutas maduras de minho. Maria, com um avental manchado de tinta, examinava padrões em cerâmicas antigas, seus olhos castanhos brilhando de entusiasmo. Olha isso, Sofia. Este azul é como o céu sobre a Torre dos Clérigos em dia de sol. Imagina um painel inteiro assim, contando a história de duas almas perdidas no rio. Sofia filmava, capturando o riso de Maria, o modo como ela gesticulava com as mãos, como uma dançarina de folclore minhoto. Entre barracas de flores, elas compraram um ramo de cravos vermelhos, símbolo de paixão em Portugal, mas para elas, apenas um toque de cor para o estúdio de Maria. Sentaram-se em um banco no Jardim de São Lázaro, dividindo maçãs de pernil e conversando sobre tudo e nada. Maria confidenciou sobre sua família, o pai, pescador na Póvoa de Varzim, que sonhava com netos correndo na praia, a mãe, costureira devota, que rezava o terço toda noite pela pureza da filha. Eles me amam, mas às vezes sinto que vivem uma gaiola de ouro forjada com amor e tradição. Sofia tocou seu braço, um gesto inocente que enviou um arrepio por ambos. Você é livre, Maria. Como o vento no Douro. Não deixe que ninguém te prenda. Naquela noite, sozinha em seu apartamento na Ribeira, com vista para as luzes tremulosentes do rio, Sofia postou o vídeo do mercado. Os comentários choveram, rainha de Porto. Coração vermelho, Maria uma deusa dos azulejos. Mas um like de Ana a fez pausar. Ela havia seguido Sofia de volta e agora, uma mensagem, sua amiga linda. Cuidado para não se apaixonar de novo.
O ciúme, disfarçado de brincadeira, rastejava de volta. Sofia apagou a notificação, mas o veneno já se instalava. Dias se passaram em um redemoinho de rotina portuense. Sofia e Maria mergulharam em um projeto conjunto, um vídeo sobre a arte dos azulejos, filmado nos claustros da igreja de São Bento da Vitória. Maria traçava designs inspirados nas lendas do infante de Henrique, enquanto Sofia narrava com sua voz suave, entrelaçando fatos históricos com toques pessoais. Porto não é só pedra e vinho, dizia a câmara. É alma, é saudade tecida em cada curva do Douro. Durante as pausas, elas compartilhavam almoços de francesinha no Café Santiago, o molho picante ardendo como as confissões não ditas. Maria contava histórias de sua infância na margem norte, correndo pelas dunas de Matosinhos, sonhando em ser pintora como os mestres de azulejos do século XVII. Sofia falava de sua avó, que cantava modinhas tristes enquanto fiava linho, ensinando-a que o amor verdadeiro é como vinho, melhora com o tempo, mas pode azedar-se guardado em garrafas erradas. A atração crescia como era nas paredes envelhecidas da cidade. Um dia, no estúdio de Maria, um sótão abafado na rua de Passos Manuel, o ar carregado de poeira e cheiro de gesso fresco, aconteceu o inevitável. Sofia ajudava a misturar tintas e, ao se esticar para pegar um pote, tropeçou, caindo nos braços de Maria. O tempo parou. Seus rostos, a centímetros de distância, olhos nos olhos, castanhos quentes encontrando verdes profundos. Não, espera, Maria tinha castanhos, como terra do Douro. O fôlego de Sofia misturou-se ao de Maria e, por um segundo, o mundo foi só elas, o pulsar de corações sincronizados, o calor das peles tocando através de tecidos finos. Desculpa, murmurou Sofia, mas não se afastou. Maria, com voz trêmula, respondeu, não peça desculpas por cair. Ou por voar. Seus lábios se roçaram em um beijo hesitante, doce como o mel de rosmaninho, cheio de promessas e medos. Elas se separaram, curadas, rindo nervosas. Isso foi, começou Maria. Perfeito, completou Sofia. Mas o idílio foi interrompido por uma batida na porta. Era um entregador com flores, cravos vermelhos, Diana. Para Sofia, com amor eterno. Maria viu o cartão e algo em seus olhos mudou, uma sombra de dúvida, um sussurro de ciúme que ela rapidamente sufocou. Ex? Perguntou casualmente. Sofia assentiu, envergonhada. Ela voltou. Mas é passado. Maria sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Naquela noite, sozinha, ela pintou furiosamente, traços violentos em um azulejo que mostrava duas figuras entrelaçadas, mas com uma terceira sombra ao fundo, espreitando como o nevoeiro do Atlântico. O jantar com Ana aconteceu na adega de São Nicolau, um recanto escondido na ribeira, onde as paredes de pedra ecoavam com o som abafado de guitarras portuguesas e o aroma de tripas à moda do Porto pairava no ar como uma memória coletiva. Ana escolhera o lugar intencionalmente. Era onde elas haviam comemorado o primeiro aniversário, brindando com vinho verde espumante e juras de eternidade. Sofia chegou com o estômago revirado, vestindo um vestido florido que Maria havia elogiado naquela manhã, durante um café rápido no Livraria Lelo. Você fica como uma pintura renascentista, Sofia. Como a Beatriz de Dante, mas com sotaque portuense. Ana esperava à mesa, iluminada por velas tremulosentes, um colar de filigrana minhota brilhando em seu pescoço. Você veio, disse, aliviada, puxando a cadeira para Sofia com um gesto galante. O jantar fluiu como dor em dia calmo, pratos de alheira assada, queijo da Serra da Estrela cremoso, conversas sobre o teatro. Ana contava de uma peça em que interpretara uma amante traída, inspirada, confessou, em sua própria história com Sofia. Eu era a vilã da nossa trama. Mas vilãs podem se redimir, não é? Sofia riu, o vinho amolecendo as defesas. Ana era cativante, como sempre, contava anedotas de Lisboa, imitava o sotaque alfacinha com exagero cômico, tocava a mão de Sofia com dedos leves, traçando padrões invisíveis que evocavam noites passadas. Mas enquanto Ana falava, a mente de Sofia vagava para Maria. Recordava o beijo no estúdio, breve mas elétrico, como um raio de sol filtrando pelas janelas em arco da Igreja do Carmo.
Desde então, elas evitavam o tópico, preenchendo o silêncio com trabalho. Mais filmagens, mais azulejos pintados, mais risos forçados. Maria postar uma story no Instagram, um esboço rápido de mãos entrelaçadas, com legenda Arte da Alma, e Sofia sentir um aperto no peito, comentando com um coraçãozinho que Maria respondera com um emoji de beijo. Era perigoso, esse fio tênue entre amizade e algo mais profundo, enraizado na terra úmida de Porto, onde o amor lésbico florescia em sombras, nutrido por poetas como Sofia de Mel Brainer, que cantavam amor sem gênero, só almas. Você está distraída, notou Ana, inclinando-se sobre a mesa, seus olhos verdes sondando. Pensando na sua amiga artista? Vi as fotos de vocês no bolhão. Ela parece íntima. O tom era leve, mas Sofia reconheceu o veneno sutil, o ciúme que Ana jurara ter domado. Maria é só uma amiga. Uma grande amiga. Ana sorriu, mas seus dedos apertaram um copo de vinho. Amigos podem virar mais. Lembra da Carla, aquela fotógrafa de Braga? Eu vi as mensagens. Sofia enrijeceu. Carla fora um flerte inocente, anos atrás, abortado pelo furacão de Ana. Isso foi antes. E você prometeu mudar. Ana assentiu, rápida, eu mudei. Só. Me dê tempo para confiar de novo. O jantar terminou com um beijo na porta da adega, casto, na bochecha, mas Sofia saiu sentindo-se suja, como se tivesse traído não Ana, mas Maria. No dia seguinte, o ciúme de Ana se manifestou de forma mais controlada, mas não menos insidiosa. Uma mensagem chegou enquanto Sofia editava vídeos em seu laptop, ao som de um CD de Marisa e quando fado contemporâneo. Vi que você curtiu a story dela. Arte da alma? Poético. Mas cuidado, amor. Amizades profundas podem confundir corações fracos. Sofia ignorou, mas o desconforto cresceu. Ela ligou para Maria, convidando-a para um passeio pela Foz do Douro, onde o mar se chocava contra os molhos com fúria poética. Elas caminharam pela marginal, pés na areia molhada de Matosinhos, o vento carregando o sal e o grito das gaivotas. Maria usava um cachecol tricotado à mão, presente de sua mãe, e falava animadamente sobre um festival de azulejos em Aveiro que queria visitar. Vem comigo? Seria como uma escapada romântica. Quer dizer, artística. Sofia riu, mas o coração acelerou com a palavra romântica. Elas pararam em um banco voltado para o oceano, compartilhando um pacote de bolinhos de bacalhau comprados em uma barraca local. O sol se punha, pintando o mar de ouro líquido, e Maria, impulsiva, pegou a mão de Sofia. Sobre o outro dia. No estúdio. Eu não paro de pensar. Sofia sentiu o pulso de Maria sob a palma, rápido como de um pássaro enjaulado. Eu também. Mas e se for complicado? Sua família, minha ex. Maria apertou a mão, olhos fixos no horizonte. Porto é cheia de complicações belas. O Douro não flui reto, ele serpenteia, encontra obstáculos, mas chega ao mar. Nós podemos ser assim. Elas se beijaram ali, sob o céu crepuscular, um beijo mais longo, mais confiante, cheio de sal marinho e promessas sussurradas. O mundo ao redor, os surfistas na praia de Miramar, os barcos de pesca voltando ao porto, pareceu pausar, honrando aquele momento. Mas o idílio foi breve. Naquela noite, Ana apareceu sem aviso no apartamento de Sofia, chaves que ela ainda tinha do passado. Encontrou-a editando fotos de Maria, o laptop aberto com imagens delas na Foz. O que é isso? Perguntou, voz baixa, mas olhos flamejantes. Sofia pulou da cadeira. Ana, como você entrou? Ana ergueu as chaves, um sorriso forçado. Você nunca mudou as fechaduras. E essas fotos? Tão íntimas. Ela é mais que amiga, não é? O ciúme explodiu em uma discussão sussurrada, Ana acusando-a de traição emocional, de jogar com seus sentimentos. Eu voltei por você e você me troca por uma pintora de azulejos? Sofia defendeu-se, mas a semente da dúvida plantada por Ana brotava. E se Maria fosse só uma distração?
Elas terminaram a noite em lágrimas, Ana saindo porta afora, prometendo dar espaço, mas deixando um rastro de manipulação. Sofia, exausta, ligou para Maria às 2 da manhã. Eu preciso de você. Maria veio, de táxi noturno pelas ruas molhadas de chuva fina, a garoa portuense que limpa a alma. Elas se abraçaram no sofá, bebendo chá de ervas da avó de Sofia, e Maria ouviu a história toda, sem julgar. Ela é o passado, Sofia. Nós somos o agora. Mas prometa que me dirá se o ciúme dela voltar a morder. Sofia prometeu, e naquela madrugada, entre confissões e toques suaves, a paixão proibida floresceu, tecida com fios de vulnerabilidade e esperança. Mal sabiam que Ana, do outro lado da cidade, rolava o fio de Sofia, curtindo posts antigos, tecendo uma rede de mal-entendidos que logo enredaria todas. As semanas seguintes foram um bálsamo efêmero, como o vinho do Porto jovem que delicia mas não embriaga. Sofia e Maria mergulharam na bolha de seu romance nascente, explorando Porto como se fosse a primeira vez. Um piquenique no parque da cidade, o maior da nação, onde se deitaram na grama alta, sonhando com viagens ao Alentejo para ver os sobreiros centenários. Uma visita noturna ao Palácio da Bolsa, guiadas por um amigo de Maria, sussurrando nos salões arabescos sobre amores que transcendem convenções sociais. Sofia postava stories sutis, um close de mãos entrelaçadas contra o fundo de azulejos da estação de São Bento, legenda padrões eternos, e os seguidores, fiéis à influencer de Porto, comentavam com corações e emojis de arco-íris, intuindo a mudança em seu brilho. Maria, por sua vez, criava arte inspirada em Sofia, um painel de azulejos para o estúdio, retratando o Rio Douro como veias de uma amante, com figuras femininas emergindo das águas, abraçando-se em tons de azul e ocre. É você e eu, explicou uma tarde, enquanto aplicavam os esmalte juntos, os dedos sujos de pigmento. Não figuras genéricas, mas nós, a influencer que captura o mundo em pixels e a pintora que o eterniza em cerâmica. Sofia beijou sua testa, sentindo o cheiro de terra molhada e tinta fresca, um aroma que se tornara sinônimo de lar. Elas falavam de futuro, uma viagem a Sintra no verão, dançando em palácios assombrados, ou simplesmente uma vida em Porto, com um apartamento na Vila Nova de Gaia, olhando o vinho envelhecer nas caves. Mas o passado, como o nevoeiro que sobe do Douro em manhãs de inverno, não se dissipava facilmente. Ana respeitava o espaço, mas suas mensagens chegavam como gotas insistentes. Pensei em você hoje, vendo os fogos de artifício em Lisboa. Lembra do nosso São João? Ou fotos dela em ensaios teatrais, posando com olhares melancólicos que gritavam saudade. Sofia respondia educadamente, mas cada interação era uma rachadura no azulejo de sua nova felicidade. Pior, Ana começou a interagir com os posts de Maria, curtindo com comentários neutros como arte incrível. Porto é berço de talentos, mas Sofia via o subtexto, o ciúme disfarçado de admiração. O mal-entendido explodiu durante a preparação para o Festival de São João, a festa mais visceral de Porto, onde a cidade inteira se transforma em um carnaval de martelos de plástico, sardinha grelhada e fogueiras que desafiam o céu. Sofia planejava uma série de vídeos ao vivo, capturando a essência da tradição, as procissões às almas, o cheiro de alho e cominhos no ar, os beijos trocados à meia-noite sob os fogos. Maria seria sua coestrela, posando com martelos decorados que ela mesma pintara com motivos de sereias do Douro. Elas passavam noites no estúdio, rindo enquanto testavam fantasias, Maria com uma saia de folclore, Sofia com um lenço à cabeça como as varinas antigas. Foi numa dessas noites que Ana apareceu, convidada por Sofia para uma trégua amigável durante os ensaios. Vamos mostrar que somos adultas, dissera Sofia a Maria, que assentira relutante. O encontro aconteceu no Terreiro da Sé, sob as estrelas e o sino tocando ave-marias. Ana trouxe vinho do Porto de 20 anos, um presente caro, e as três sentaram em um banco de granito, bebendo de copos de cristal enquanto o rio piscava abaixo. Inicialmente, fluiu bem. Ana elogiou os azulejos de Maria, perguntando sobre técnicas com interesse genuíno, ou assim parecia. Você tem um dom, Maria. Captura a alma de Porto como ninguém. Sofia sempre teve bom gosto em amigos. E mais? O comentário pairou, ambíguo. Maria corou, mas riu. Sofia mudou de assunto, falando da logística do festival.
Mas Ana, aquecida pelo vinho, soltou a bomba. Lembra, Sofia, daquela vez em São João, quando dançamos até o sol nascer? Você me disse que eu era sua saudade eterna. Seus olhos fixaram Maria, o desafio velado. Maria, sentindo o ar carregado, levantou-se abruptamente. Eu? Esqueci uma tinta no estúdio. Vejo vocês no festival. Saiu pisando duro nas pedras irregulares, deixando Sofia furiosa com Ana. O que foi isso? Você prometeu não mais manipular. Ana fingiu inocência. Eu só relembrei. Ela é sensível, não? Talvez ciumenta de nosso histórico. Sofia confrontou, voz baixa mas firme. Nosso histórico acabou, Ana. Maria é meu presente. Ana recuou, lágrimas nos olhos. Então por que ainda responde minhas mensagens? Porque me convidou? Sofia não tinha resposta. Era culpa, talvez, ou o laço invisível do primeiro amor. Elas se separaram tensa, e Sofia correu atrás de Maria, encontrando-a no estúdio, martelando um azulejo com fúria, lascas voando como confetes partidos. Maria, espera. Foi um mal-entendido. Ana é complicada, mas inofensiva. Maria parou, olhos vermelhos. Inofensiva? Ela olha para mim como se eu fosse uma intrusa em sua história. E você? Você ainda a defende. A discussão escalou, palavras afiadas como facas de ourives, Maria acusando Sofia de não cortar laços completamente, Sofia retrucando que Maria não entendia o peso do passado. É como tentar apagar um fado da memória, ele ecoa para sempre. Maria chorou e Sofia abraçou, mas o abraço era frágil, rachado pelo ciúme importado de Ana. No dia do São João, a cidade explodiu em cores e sons, martelos batendo em cabeças risonhas, sardinhas crepitando em grelhas ao longo da rua de São João, fogos iluminando o céu como lágrimas de estrelas. Sofia filmava, profissional como sempre, mas o coração pesado. Maria apareceu, linda em sua saia rodada, mas distante, posando para as câmaras com sorrisos forçados. À meia-noite, quando os fogos começaram, Ana surgiu na multidão como um fantasma do passado, abraçando Sofia por trás em uma surpresa festiva. Maria viu, de longe, o abraço demorado e interpretou como reconciliação, um mal-entendido perfeito, alimentado pelo ciúme controlado de Ana. Virou-se e desapareceu na multidão, o coração partido como um azulejo sob o martelo. A manhã de 24 de junho amanheceu com ressaca coletiva em Porto, ruas forradas de pétalas de manjerica amassadas, o ar ainda carregado de fumaça de fogos e o eco distante de concertinas. Sofia acordou em seu apartamento, sozinha, com uma mensagem de Maria que cortava como navalha. Vi você com ela ontem. Se é isso que quer, boa sorte. Não sou segunda opção. Anexada, uma foto borrada do abraço sob os fogos, tirada por Ana, que enviara a Maria anonimamente, um golpe baixo de ciúme calculado. Sofia ligou imediatamente, mas caiu na caixa postal. Correu para o estúdio de Maria, subindo as escadas estreitas da rua de Passos Manuel com o peito arfando, o sol filtrando pelas persianas como acusações douradas. Maria abriu a porta, olhos inchados, avental sujo de tinta preta, cor de luto. Vá embora, Sofia. Seu festival foi um sucesso. Agora volte para sua ex. Sofia entrou à força, fechando a porta atrás de si. Não é o que parece. Ana apareceu sem convite. Foi um abraço de despedida, nada mais. Mas Maria, ferida, balançava a cabeça, apontando o painel de azulejos inacabado, as figuras delas agora rachadas, uma lasca solta como um dente quebrado. Despedida? Ela te abraçava como se o mundo fosse só de vocês. E você? Você não a afastou. Eu vi os stories dela, Sofia. Reencontro mágico em São João. Você curtiu. Sofia checou o telefone, horrorizada. Sim, Ana postara, e em um lapso, Sofia havia curtido, ainda bêbada de vinho e confusão festiva. Foi um erro. Eu estava distraída, pensando em você.
A discussão irrompeu como uma tempestade do Atlântico, Maria gritando sobre ser a amiga que virou paixão conveniente, Sofia defendendo que Ana era um capítulo fechado, mas admitindo a fraqueza de não bloquear completamente o passado. Você não entende, Maria. Ela foi meu primeiro amor. Me quebrou, mas também me fez quem sou. Maria riu amargamente, lágrimas escorrendo. E eu? Sou o quê? A distração colorida para suas redes sociais? A pintora que decora sua vida enquanto é extrema nas sombras? O estúdio, outrora santuário de criação, tornou-se arena de dor. Sofia tocou o braço de Maria, suplicando: Eu te amo. Não como amiga, mas como o Douro ama o mar. Profundo, inevitável. As palavras pairaram, primeira confissão explícita, mas Maria se afastou, o toque queimando. Amor? Então por que ainda responde a ela? Por que a convida para nossas vidas? Sofia não tinha defesa, o ciúme de Ana havia plantado sementes de dúvida que agora brotavam em Maria, transformando sua insegurança familiar em muralha. Elas se separaram em silêncio, Sofia saindo para as ruas quentes, onde vendedores recolhiam restos de festa, o cheiro de sardinha queimada misturando-se ao de chuva iminente. Ana, sentindo o terreno fértil, ligou naquela tarde. Ouvi que brigaram. Deixe-me te consolar. Jantar hoje? Sofia, em fúria, atendeu com voz gélida. Foi você, não foi? A foto, o post. Você sabotou tudo. Ana negou, voz de mártir. Eu só queria mostrar que ainda me importo. Ela te faz mal, Sofia. Eu te conheço, você precisa de alguém que te controle um pouco, para não se perder. O ciúme, agora nu, revelava sua face, não redenção, mas posse renovada. Sofia desligou, bloqueando o número, mas o dano estava feito. Ela vagou pela ribeira, sentando-se nas escadas do Largo do Infante, olhando o rio que carregava detritos festivos. Ali, entre turistas tirando selfies e locais jogando dominós, ela chorou pela primeira vez em meses, o fado de um acordeonista próximo cantando estranha forma de vida, e quando sua dor. Maria, por sua vez, refugiou-se na família. Voltou à Póvoa de Varzim, para a casa de pescadores onde o mar rugia como um amante traído. Sua mãe, com mãos calejadas de redes, notou a tristeza e atribuiu a um rapaz qualquer, rezando novenas pela boa escolha. O pai, fumando cachimbo na varanda, contava histórias de sereias que seduziam marinheiros, advertindo: o amor do mar é lindo, mas engole almas. Maria ouvia, pintando azulejos com motivos marítimos, ondas azuis engolindo figuras solitárias, mas em segredo desenhava Sofia nas margens, um fantasma em cada traço. O mal-entendido a consumia, e se Sofia realmente quisesse Ana de volta? E se seu amor fosse só uma fase, como os verões fugidios no norte? Dias se passaram em agonia separada. Sofia postava vídeos mecânicos, um tour pelas caves de Gaia, voz sem alma, e os seguidores notavam: tudo bem, rainha? Cadê a Maria? Ela respondia com emojis sorridentes, mas à noite, ouvia gravações antigas de risadas delas, o peito apertado pela saudade que os portugueses chamam de banal mas avassaladora. Finalmente, impulsionada por um post de Maria, um azulejo quebrado com legenda rachaduras curam ou matam, Sofia pegou o carro e dirigiu para a Póvoa, a autoestrada 28 cortando campos de milho como veias verdes. Chegou ao anoitecer, o mar negro lambendo a praia, e encontrou Maria na duna favorita, esboçando no caderno. Eu vim consertar, disse Sofia, voz rouca do vento. Maria ergueu os olhos, surpresa, mas endurecida. Consertar? Como um azulejo lascado? Nem sempre volta ao original. Elas caminharam pela areia, pés afundando em conchas partidas, e Sofia contou tudo: o bloqueio de Ana, a percepção de sua manipulação, o amor que crescia como videiras no Douro. Você não é segunda opção. Você é a escolha. Maria hesitou, o ciúme cedendo ao medo maior, o da família, da sociedade que via seu amor como aberração. E minha mãe? Meu pai? Eles reparam rosários pela minha salvação. Sofia pegou sua mão, nós enfrentamos juntos.
Como Porto enfrenta o inverno, com vinho quente e histórias compartilhadas. O beijo na praia foi salgado de lágrimas e mar, um pacto selado sob as estrelas de Carcavelos. Mas o drama não acabara. Ana, rejeitada, tramava o golpe final, enviando para Maria e-mails falsos de amigos de Sofia, alegando afés passados. O ciúme controlado virava obsessão, ameaçando o frágil renascimento. De volta a Porto, o romance de Sofia e Maria renasceu com cautela, como uma flor de jasmim após geada. Elas se mudaram para um apartamento pequeno na Cruz de Bourgogne, com janelas que emolduravam a Torre dos Clérigos como uma lança de amor. Sofia integrou Maria mais em seu conteúdo, vídeos colaborativos sobre amores em azulejo, onde Maria narrava lendas de amantes proibidas da história portuguesa, como as freiras de Odivelas que trocavam versos com monges, ou as musas de Camões que inspiravam sonetos de desejo velado. Os seguidores adoravam, o engajamento explodindo com comentários de apoio, orgulho lésbico portuense. Arco-íris, vocês iluminam a invicta. Maria, incentivada, abriu uma exposição em uma galeria da Rua das Flores, Saudades Tecidas, com painéis que contavam sua história, azulejos de rios entrelaçados, figuras femininas dançando em festas de São João, sombras de ciúme dissipando sem luz. Sofia esteve lá na inauguração, vestindo um fato de linho branco, orgulhosa como se fosse sua própria vitória. A noite foi mágica, vinho espumoso de bairrada fluindo, músicos tocando viola da terra, amigos da comunidade LGBTQ+, de Porto, o grupo Arco-Íris do Douro, brindando à coragem delas. Maria dedicou o evento a Sofia em um discurso trêmulo. Esta arte é para quem me ensinou que rachaduras não destroem, mas revelam a beleza interior. Para minha musa, minha Porto. Mas sob a superfície, o veneno de Ana fermentava. Rejeitada, ela retornara a Lisboa, mas não sem semear discórdia. Os e-mails anónimos começaram, primeiro para Maria, com provas de mensagens antigas de Sofia com ex-amantes, editadas para parecer recentes. Ela nunca mudou. Cuidado! Maria, inicialmente descrente, confrontou Sofia durante um jantar romântico no Taberna dos Mercadores, onde o cheiro de cozida à portuguesa misturava-se a velas aromáticas. Isso é verdade? Perguntou, mostrando o print falsificado em seu telefone. Sofia, chocada, negou veementemente. É montagem. Ana? Tem que ser ela. A briga foi sussurrada para não alarmar os vizinhos, mas cortante. Maria acusando-a de segredos, Sofia sentindo a traição como uma facada. Você duvida de mim? Depois de tudo? A desconfiança envenenou os dias seguintes. Maria se isolou no estúdio, pintando com tons escuros, pretos e cinzas como nuvens de tormenta, enquanto Sofia mergulhava no trabalho, filmando sozinha nas caves de Vila Nova de Gaia, voz mecânica narrando sobre portos Tawny que envelhecem em silêncio. O ciúme de Ana, agora remoto mas letal, controlava a distância, alimentando o drama com mentiras digitais. Pior, Ana contatou seguidores de Sofia, espalhando rumores em grupos privados do Facebook. A influencer está traindo namorada com a ex, e whispers chegaram aos ouvidos de Maria via uma amiga comum. O clímax irrompeu em uma noite de tempestade, quando o Atlântico rugia contra as falésias da Foz. Sofia, desesperada, invadiu o estúdio de Maria, encharcada pela chuva que batia nas janelas como lágrimas furiosas. Chega! Vamos confrontar isso juntas. Maria, pálida, hesitava. E se for verdade? Minha família já me avisa que amores assim acabam em dor. Sofia pegou seu laptop, rastreando os e-mails até o IP de Ana, uma habilidade aprendida de um seguidor Teshi. Veja. É ela. Sempre foi sobre controle, não amor. Elas ligaram para Ana em viva voz, a voz dela ecoando como fado dissonante. Sim, fui eu. Porque você me deve, Sofia. Eu te fiz quem é. A confissão de Ana foi um catarse amargo. Ela admitiu a terapia falha, o ciúme como vício, a volta a Porto como tentativa desesperada de posse. Vocês duas. É uma ilusão. Porto não perdoa amores anormais. Maria, voz firme pela primeira vez, rebateu. Nosso amor é tão portuense quanto o vinho que você bebe para esquecer. Cheio de terra, de alma, de luta. Ana chorou, pediu perdão, mas Sofia cortou. Adeus, Ana.
bloqueiem-nos para sempre. Desligaram e no silêncio chuvoso, Maria e Sofia se abraçaram, o mal-entendido dissolvendo-se como névoa ao sol. Perdão por duvidar, sussurrou Maria. Eu te amo além das sombras. Mas o conflito maior pairava, a família de Maria. Dias depois, o pai dela, alertado por rumores locais, Porto é pequena, fofocas viajam como o vento do norte, apareceu no estúdio, crucifixo na mão, voz grave como o mar em tormenta. Filha, isso não é vida para você. Deus tem planos puros. Maria, apoiada por Sofia ao lado, defendeu-se pela primeira vez. Pai, meu plano é amar. Como você ama a mãe, profundo, sem condições. O pai saiu atordoado, mas plantou a semente de ruptura familiar, o conflito interno de Maria crescendo como era invasora. Sofia, vendo a dor, sugeriu uma viagem, vamos ao Douro, para as Quintas. Lá, entre vinhas, encontramos força. Elas foram, dirigindo pela N222 sinuosa, parando em Pinhão para provar vinhos em caves familiares. Sob os socalcos verdes, elas caminharam de mãos dadas, falando de futuro, a adoção talvez, ou simplesmente uma vida de arte e stories compartilhadas. Mas o BKCH pairava, o pai de Maria cortou contato, a mãe enviava rosários pelo correio com bilhetes suplicantes. O drama de ciúmes de Ana havia aberto feridas sociais mais profundas, testando o amor delas como fogo testa o ouro. Outono chegou ao Porto com folhas de castanheira caindo como confetes melancólicos e com ele, a colheita no Douro, vindimas que simbolizavam renascimento após o caos. Sofia e Maria voltaram da viagem fortalecidas, mas marcadas. Maria, com olheiras de noites insones rezando em segredo, reconciliando fé e amor. Sofia, com determinação feroz, postando um vídeo vulnerável. Amor em Porto não é perfeito. É como o rio, curvas, pedras, mas sempre fluindo para o mar. O vídeo viralizou, trazendo mensagens de apoio de toda Portugal, de lésbicas em Faro a ativistas em Coimbra, sendo uma rede de solidariedade que curava as feridas familiares. O pai de Maria reapareceu em uma manhã de neblina na porta do apartamento, com um cesto de maçãs de pomar minhoto e olhos baixos. Eu pesquisei. Falei com o padre. O amor é dom de Deus, não importa a forma. Não era aceitação plena, mas um passo, um convite para o Natal em Póvoa, com ou sem ela, mas com esperança. Maria chorou nos braços do pai e Sofia, ao fundo, sorriu, sabendo que o humanismo português, enraizado em fado e perdão, triunfava sobre preconceitos. Ana, por fim, sumiu. Um último e-mail, meses depois, de Lisboa, admitindo internação para ciúme patológico. Desejo felicidade. Aprendi tarde, mas aprendi. Era redenção distante, mas fechava o ciclo, deixando espaço para cura. O clímax do outono veio na festa das vindimas, em Gaia, onde barris rolavam pelas ruas e uvas esmagadas sob pés dançantes. Sofia e Maria, vestidas de branco como noivas do Douro, juntaram-se à multidão, esmagando uvas em lagares coletivos, o suco tinto manchando peles como beijos eternos. Sofia filmava, mas pela primeira vez, não para likes, para elas. Esta é nossa história, narrava, de amizade que virou paixão proibida, de ciúmes que testaram, mas não quebraram. Anos depois, casadas em uma cerimônia discreta na Capela das Almas, com azulejos testemunhando, elas olhavam o Douro de um terraço em Ribeira. Sofia, ainda influencer, agora com Maria como parceira em tudo, Maria, com o ateliê lotado, pintando murais para a cidade. O amor delas, humanizado pela dor, florescera, não sem cicatrizes, mas com a beleza delas. Porto, com suas pontes e rios, sussurrava aprovação. Amores assim, tecidos em tradição e rebeldia, eram o verdadeiro vinho da vida. E assim, sob o céu estrelado, elas brindavam, copos tilintando como badalos de esperança. Às rachaduras que nos tornam inteiras, disse Maria. E ao proibido que se torna eterno, completou Sofia. O rio aplaudia, eterno guardião de seus segredos.